Siga a Mirante News FM nas redes sociais e receba as principais atualizações em tempo real. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e no X. Siga @mirantenewsfm.com. Rodrigo Bonfim. Com você na Mirante News FM, agora 4 horas, 3 minutos, 4 e 3. No ar com Tiago Fernandes, o amigo da saúde. Informação, boas histórias e saúde do jeito que você entende. É hora de falar de saúde aqui no Abrindo o Verbo na 104,1 com Tiago Fernandes, o amigo da saúde. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, a todos os ouvintes da Mirante News, do programa Abrindo o Verbo. Boa tarde, Alice. Boa tarde, Priscila, que estão aqui conosco para a gente falar hoje de um tema importante. Tema importantíssimo, vacinação infantil. E a gente também está recebendo nos estúdios, como o Tiago já adiantou, Alice Figueiredo, que é coordenadora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Alice, boa tarde, seja bem-vinda. Então, boa tarde, muito obrigada aí pelo convite. É um prazer participar junto com vocês da Rádio Mirante News FM e também do programa Abrindo Verbo. Boa tarde, isso. Rodrigo. Boa tarde. E também a Priscila Braga, que é mãe e defensora da vacinação. É isso, Priscila? Isso mesmo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, para tratar desse assunto tão importante, que é a vacinação, principalmente como mãe, né, de 2 filhos. É isso, um tema importante que durante alguns períodos aqui no Brasil, muito recentemente, né, 4 anos atrás, a gente poderia dizer dessa maneira, a gente teve uma queda no que diz respeito à questão de vacinação a nível de Brasil por campanhas de fake news, enfim, que nada colaboraram com a situação sanitária. Mas o Maranhão sempre foi referência em campanhas de vacinação. O Maranhão dá um exemplo para o Brasil inteiro, né, Tiago? É isso, Rodrigo, mas é bom a gente pontuar, fazer um contexto, é importante. Em junho desse ano, o Instituto Questão de Ciência, que foi um instituto que foi contratado pela Unicef, apresentou um relatório sobre a vacinação no Brasil de 2000 a 2023. Nós temos uma tendência de queda da vacinação infantil no Brasil desde 2015. E nesse relatório aponta quais são os principais problemas e vetores que as gestões federais, estaduais e municipais têm que atacar no sentido de reverter essa tendência de queda. Em 2018, um dos principais motivos era as salas de vacinas ativas. Então, o Brasil fez um movimento de ativar salas de vacinas nos seus territórios para que a gente tivesse mais espaços para poder reverter. Nós temos, como você mencionou, o período da pandemia da Covid-19, o período da desinformação, que a gente teve uma queda brusca com relação à vacinação infantil. Nós tivemos uma recuperação em 2022, tivemos ainda a manutenção dessa recuperação em 2023, mas esse relatório aponta que a gente ainda não cumpre as metas. 2023, 60% dos municípios do Brasil não conseguiram atingir a meta de 95% das vacinações infantis. Nós conseguimos ter reversão de queda de alguma dessas vacinações. E nesse relatório se apresenta vários vetores que levam o porquê dessa queda da vacinação infantil ao longo desses últimos 10 anos. Isso é muito importante. E o Maranhão, ao longo desses últimos 2 anos, com o programa Cuidar de Todos, a gente tem trabalhado junto com os municípios, com microplanejamento, no sentido de tentar buscar aquelas pessoas que não são vacinadas. Inclusive, um dos fatores, e aqui eu já até antecipo, que vai ser uma conversa, são as vacinas de múltiplas doses. Muita gente vacina na primeira dose, mas não busca a segunda nem a terceira dose. Ou seja, a gente tem uma evasão, um abandono do esquema vacinal. E é importante que a gente passe essa informação, por isso uma mãe aqui presente, a Priscila, porque um dos pontos apontados no relatório é exatamente o perfil dos pais, os pais mais jovens, né? No sentido de pais mais jovens têm que escutar os mais experientes, no sentido, é preciso que a gente busque o posto de saúde, é preciso que a gente leve nossas crianças para o posto de saúde para vacinar.
E é sobre isso que hoje a gente vai conversar. É isso, e eu lembro muito das campanhas de vacinação, né, outrora, né, como você mencionou antes, desse período de 2015, onde praticamente a gente tinha uma unanimidade no país em relação à questão da vacinação, né? Não apenas para o público infantil, mas também para o público em geral, as campanhas de vacinação contra a influenza, que são mais comuns, também as campanhas de vacinação, teve aquele momento da H1N1 também, a gente sempre viu ali 99,9%, 100%, só que teve essa situação. Você considera fundamental a implantação desses programas como Cuidar de Todos, como você citou, para o retorno aqui no estado do Maranhão da vacinação 100%? Rodrigo, sim, porque eu tive a experiência de ter sido secretário municipal de saúde e a gente sabe que a responsabilidade da vacinação, da busca ativa, são dos municípios, mas os municípios não podem ficar isolados, né, de uma coordenação. E essa coordenação, por mais que a gente tenha um programa nacional de imunização, ela não é exclusiva do governo federal. É preciso que o Estado entenda que precisa coordenar a política de atenção primária, é preciso que o Estado entenda que precisa coordenar a política de vigilância em saúde. Afinal, o Estado é preenchido por municípios. Então, ainda mais o Maranhão, que nós temos municípios com características regionais distintas. Exemplo, a gente pode ter um estado com mais de 90% da sua cobertura vacinal. Mas será que esse estado efetivamente está prevenido de doenças que a gente pode evitar que voltem a ser protagonistas do nosso cenário? Talvez não. Imagina se Paço do Lumiar tiver com 95% da vacinação infantil concluída e São José de Ribamar, que é do lado, esteja só apenas com 50%. É isso que o relatório aponta. Por isso que o Estado precisa identificar esses pontos, inclusive dentro do seu território, para que a gente tenha efetivamente uma coordenação. E por isso hoje o Estado dá as mãos a esses 217 municípios no intuito de coordenar. A política de atenção primária e vigilância em saúde hoje é a prioridade. Doutora Alice Figueiredo, quais são os principais motivos que levam os pais a terem medo, desconfiança das vacinas nesse movimento anti-vax que a gente chegou a observar aqui no Brasil? Então, em primeiro lugar, desinformação. Então, a gente sabe que os veículos de informação, os pais e responsáveis, as pessoas precisam buscar veículos confiáveis, que realmente falem a verdade. Então, a desinformação, ela vem atrelada à hesitação vacinal, né? Então, muitas das vezes os pais e responsáveis eles têm medo da vacina porque não tem informação e a informação correta não chega até essas pessoas. E outra coisa que é importante a gente colocar é o medo em relação o próprio efeito, o evento adverso que aquela vacina ela pode causar naquela criança ou em qualquer indivíduo. Então, esse medo, ele vem presente dentro dessa situação. Por quê? Porque os pais, eles precisam confiar mais e eles precisam receber esse atendimento logo na abordagem, quando eles são acolhidos no primeiro momento desta avaliação. Então, pode sim ter os eventos adversos? Vai acontecer? Pode sim. Eles, assim como qualquer medicamento que a gente receba, a gente pode se sentir muito bem e a gente pode ter aqueles efeitos colaterais. E a mesma coisa é a vacina. Só que são eventos leves e eles são temporários, eles vão passar. E as vacinas, elas são confiáveis e são eficazes. Então, a gente tem que trazer isso como informação, como um veículo desse de comunicação, onde muitas pessoas estão agora nos vendo, nos escutando, e falar que a vacina é importante. É importante a gente manter a nossa vacinação em dia para que não somente a pessoa, a criança, esteja protegida, mas uma comunidade inteira. Então, quando a gente traz a oferta da vacina e as campanhas de vacinação, a gente não faz uma campanha voltada apenas para a criança, a gente faz uma campanha voltada para a família. A proteção é para todos e a vacinação, ela nos dá esse subsídio em relação a nós nos protegermos, principalmente de vacinas que são importantes para proteger doenças importantes, inclusive doenças que já estão controladas e erradicadas, elas só não retornam. Por quê? Porque nós estamos aí com pelo menos 90% a 95% da nossa população vacinada e a gente precisa manter esse padrão para poder a gente ter aí um controle epidemiológico, que eu digo de evasão dessas doenças para que elas não retornem
para o nosso estado. Então, esse detalhamento que o doutor Tiago trouxe muito bem feito, não adianta eu só apenas visualizar o cuidado do meu município. Eu preciso saber quais são os meus vizinhos também. E se acontecer um surto, o surto vai ser para o estado todo, não vai ser apenas para um município, não vai ser apenas para uma família. Então, a gente tem que todos tomar essa consciência que a vacinação ela é proteção e a gente precisa falar mais, inclusive, Rodrigo, da doença. Porque a gente fala muito da prevenção através das vacinas, mas a gente pouco fala da doença. Então, você trouxe a gripe. A gripe, uma vez que a gente vacina, principalmente os grupos prioritários, dentro do período sazonal, onde realmente a gente tem um pico, né, do aparecimento, do surgimento no ambiente em relação a esse vírus, nós temos a proteção ali resguardada. Mas o que acontece? Nós temos a vacina, é dada a oferta, porém o público ele precisa também fazer o seu papel. A população precisa fazer o seu papel. Não é buscar a vacina depois da sazonalidade, é buscar a vacina enquanto o pico desse vírus está vigente no ambiente dentro do nosso estado. A vacina da influenza, ela está disponível durante o ano inteiro, mas é importante a gente falar, ela precisa ser dada, ofertada e a pessoa precisa receber nesse período onde o pico realmente da doença ela é muito mais alta. Mas desde aquela época pré-virose que a gente tem de maneira sazonal aqui em São Luís e também no estado do Maranhão, passando também agora, incluso no rol de vacinas oferecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, também pelo governo federal, a vacina da Covid-19 e também os dias D de multivacinação. Tudo isso está sendo aplicado para visar reverter essa queda e também resgatar a confiança em cima das vacinas, né, Tiago? Exato. Agora, no dia 18, a gente vai ter o dia D da multivacinação. É uma campanha nacional, o Maranhão está aderindo. As unidades estaduais estarão abertas exatamente onde nós temos sala de vacinação, as policlínicas do Vinhais, Cidade Operária, o Hospital Aquiles Lisboa, Genésio Rego e também o Hospital da Vila Luizão. E também vamos ter um ponto no shopping da ilha, né? Além de alguns municípios também que estão aderindo a essa campanha do dia D da multivacinação. Então, papais, mamães, padrinhos e madrinhas também, de batismo e de consagração, todos aqueles vamos levar nossas crianças para se vacinar. E lembra que o que a Alice ainda agora mencionou, a evasão. Aquele que ainda não completou o esquema vacinal, tomou a primeira dose, não está ainda 100% prevenido. É preciso que a gente complete esse esquema vacinal e agora, sábado, dia 18, você que está escutando aí, transmita essa corrente, vamos vacinar nossas crianças. E agora a gente vai falar sobre família também, né? Principalmente quem é mãe de 2 filhos e sabe que tem que zelar o máximo possível pela proteção dos 2, né? Você acompanha a carteira de vacinação das suas 2 crianças, acredito que sejam crianças, né? De forma regular, de forma frequente. Quando as campanhas elas iniciam, você vai com eles aplicar essa vacinação. Como é que é esse dia a dia e para você na importância da vacinação? Conta pra gente, Priscila. Sim, eu sou mãe do Joaquim Neto, de 6 anos, e do Renan, de 2 anos. E a gente está sempre atento, eu e meu marido, a gente está sempre com essa preocupação, né? De preveni-los de todo e qualquer mal. Então, assim, a gente pensa na vacinação como uma prevenção de toda e qualquer doença. Então, quando a gente vai no posto, a gente está sempre procurando as meninas para verificarem a caderneta, se está faltando alguma vacina, para que eles estejam sempre com essa vacina atualizada, os 2. A gente conversa com eles anteriormente já com relação à vacina, o que vai ter, como que vai acontecer, quais são as vacinas. E hoje eles já estão, assim, levando de boa. Sim. E um recado para os pais de primeira viagem, né? Viralizou muito nas redes sociais, aqueles bebezinhos tomando a primeira vacina, e eles ali sem entender o contexto, aí aplicam a vacina e ele começa a chorar, dá uma dor no coração dos pais, mas tem que explicar que isso é normal e extremamente necessário, né? Sim, a gente sempre tem uma conversa antes com eles, né? Já para deixar bem claro, olha, a gente está indo para o posto, a gente vai vacinar, vai levar picadinha, mas é para prevenir das doenças. A gente fala muito, usa o exemplo da Covid, né, para o meu de 6 anos, que é maior, o Joaquim Neto, né, que ele nasceu no período da pandemia, então ele já conhece algumas coisas, e aí ele já sabe, para eu não pegar Covid, eu tenho que tomar vacina, e aí a gente fala, tem que tomar a picadinha, que vai lhe proteger contra
o vírus. É isso, né? Não apenas contra a Covid-19, mas também contra várias outras doenças. Isso. Doutora Alice, como é que a gente pode garantir aos pais, né, para que as vacinas, né, continuem seguras e eficazes, né? Como dar essa certeza? O que a ciência está mostrando? Rodrigo, só dando um adendo, a Priscila já conversou com de 6 anos e ela já disse assim, olha, vai ser no Shopping da Ilha. Shopping da Ilha? Então, quer dizer que já é assim um movimento, porque é importante a gente descentralizar um pouco. Sim. As UBSs, as salas de vacinas, elas estão ali naquele período, né, comercial, de segunda a sexta. Inclusive, a gente tem 2 policlínicas nossas do Vinhais e da Cidade Operária que a gente tem um horário diferenciado para os pais que não conseguem durante a semana para buscar esse atendimento no sábado, das 8 a meio-dia. Então, a gente sempre traz esse movimento em relação à vacinação, que eles podem estar indo nesses lugares que sábado a gente está atendendo, sim. E quando a gente fala de vacinação e da segurança e da eficácia, a ciência ela já demonstra isso, ela já traz evidenciando em dados, porque nós temos hoje doenças controladas, doenças erradicadas, e é importante a gente manter, sim, esse padrão de busca da oferta e, é claro, de manter esses esquemas vacinais atualizados. Como o doutor Tiago Fernandes já disse, que se a gente tem vacinas, por exemplo, vamos citar aqui do sarampo. A vacina do sarampo, ela vem ofertada desde os 12 meses de idade, 1 ano de idade. Mas para que essa criança ela seja considerada vacinada e protegida, ela precisa ter as 2 doses. Então, a gente tem uma para realizar a primeira dose de sarampo, que é a tríplice viral, que não só protege contra o sarampo, mas sarampo, cachumbo e rubéola. Como a gente tem a segunda dose, que é aos 15 meses, que além da proteção dessas 3 doenças, entra mais uma, que é contra a varicela, que é a conhecida catapora. Então, nós precisamos manter esses 2 esquemas para que essa criança seja considerada vacinada. E a própria ciência já demonstra esses dados muito consolidados em relação a essa eficácia, a essa proteção, porque quando a gente observa que está tendo casos relacionados, e até mesmo para evitar surtos, epidemias, a gente precisa manter esse padrão, né, de coberturas vacinais para que a gente esteja livre dessas doenças. Mas é importante a gente colocar que uma vez que as doenças não estão acontecendo, isso não quer dizer que elas deixaram de existir. Elas só deixaram de existir, elas só estão controladas, erradicadas, porque tem uma população de 90% a 95% vacinada, porque é aquela situação da imunidade coletiva, que nós chamamos a conhecida imunidade rebanho, onde a maioria das pessoas estão vacinadas. Então, você deixa não somente de se proteger, ela deixa de ser não somente individual, mas ela também é coletiva, e até mesmo para proteger aquelas que não podem receber a vacina naquele tipo determinado. Por exemplo, os recém-nascidos. Então, a gente, com esse percentual e a maioria das pessoas vacinadas, a gente guarda, a gente protege também essas pessoas. Outro exemplo, pessoas que têm a sua imunidade comprometida. Então, são pessoas também que vão estar protegidas, porque a maioria das pessoas estão vacinadas. Então, vocês entendem da importância, da segurança e também da eficácia que uma vacina faz em um país, em um estado e no mundo. Então, vacinar é uma responsabilidade não somente individual, porque é importante estar protegido, mas também ela é coletiva. A doutora Alice mencionou responsabilidade, uma palavra que a gente mencionou muito aqui foi desinformação. Como combater, Tiago? Informação de qualidade salvam vidas. Eu acho que eu tenho dito isso desde quando eu entrei no SUS. Então, se a gente presta uma informação de qualidade, quem está escutando agora vai saber que é uma informação precisa e que pode ter um benefício. Então, as vacinações, como a Alice disse, é um ato não só de responsabilidade, mas de generosidade e de amor. Se nós estamos falando desse tripé de responsabilidade, generosidade e amor, nós precisamos prestar as informações de qualidade com base nas veracidades. É simples. Nós passamos por um período pandêmico. O que foi que controlamos? Nós controlamos a pandemia com a ciência, com a vacina. E nós estamos falando agora de vacinações infantis, que são importantíssimos para as nossas crianças, para evitar que doenças voltem a circular no nosso mundo, no nosso meio. Ou seja, são vacinas que já existem há décadas. E a gente está dizendo o quê?
Pessoal, vamos vacinar, vamos levar nossas crianças para vacinar. Então, as informações de qualidade, o papel da imprensa, o papel dos pais, o papel também do agente público de prestar uma informação de qualidade para que circule na população, para quem está escutando agora possa comentar do lado com o vizinho, possa comentar com seu amigo, possa comentar em todos os cantos da cidade. É preciso que a gente vacine. E esse número bem aí que a Alice disse, não é 50, 51, 60, 70. Nós precisamos vacinar para ter a imunização e a proteção de rebanho 90 a 95% da população. Então, essas informações que circulam, que agora a gente está aqui no programa Abrindo Verbo, conversando com a mamãe, conversando com a Alice, que é coordenadora de imunização, com você, Rodrigo, como jornalista, passando essas informações, é que a gente quer que chegue nos 4 cantos da cidade, do estado e do país. É preciso que a gente vacine, é preciso que a gente evite que essas doenças voltem a circular. E, sobretudo, nós temos profissionais de saúde que trabalham com a vacinação e no SUS há anos e sabem da proteção e da ciência e da eficácia de todas essas vacinas. Então, por isso, informação de qualidade salvam vidas. E você que está escutando nesse momento isso, leva essa informação para os outros cantos para que a gente possa estar vacinando as nossas crianças e estar ampliando a cobertura vacinal nos municípios, no Maranhão e no Brasil. Priscila, qual mensagem você deixa para os pais que ainda estão ali receosos ou com dúvidas sobre vacinar os filhos? Qual é? Acreditar na vacina, né? Acreditar no SUS, que o SUS é para todos. As vacinas estão disponíveis em todos os postos. Quem trabalha o dia todo, durante a semana, né? Como o doutor Tiago falou, no final de semana, tem os postos que estão abertos, né? Para levar os filhos para vacinar. Tem os parques, os shoppings. Essas multivacinações que estão acontecendo são bastante importantes, né, para atualizar essas cadernetas de vacina, os filhos estarem com as vacinas em dias e se prevenir de toda e qualquer doença, né? E a gente, enquanto os pais, né, pai, mãe, os padrinhos, como falou aqui, nós temos essa missão de proteger o nosso bem mais precioso, né, que são os nossos filhos. Então, prevenir é um ato de amor. Tiago. Na verdade, reforçar o que a Priscila disse, aí o Joaquim e o Renan também, protegidos, né? E, mais uma vez, reforçar quem não completou seu esquema vacinal, quem ainda precisa tomar vacina, aquela mamãe, aquele papai, os padrinhos aí de plantão que estão ouvindo, estão dirigindo o carro. Eu tenho um afilhado. Então, lembre, será que meu afilhado já tomou a vacina? Esse fim de semana, dia D, campanha nacional, multivacinação. Leve seu afilhado para brincar. Há muito tempo que você não compra brinquedo, faz aquele passeio misterioso, leva ele no parquezinho, leva ele no posto de saúde, bota para vacinar, diz que é rapidinho, ele vai sair protegido e a gente vai estar protegendo toda a nossa sociedade. É isso, meus amigos. Dado o recado, então, dia D de vacinação neste sábado, né? Foco na criançada, foco na saúde. Pessoal, muito obrigado pela presença. Agradecer a Priscila, né, que dedicou um pouco do tempo dela para vir falar sobre esse tema extremamente importante. Muito obrigado. Obrigada também, agradeço a todos. E mais uma vez, fico muito feliz, né, de falar isso e passar essa mensagem, né, para todas as mães. Eu acho que é mais uma missão, né, de fortalecer isso e proteger as nossas crianças. Doutora Alice, que também acompanha, né, todo o processo de vacinação pela SES. Muito obrigado pela participação. Obrigada a todos. Não esqueçam, dia D de vacinação é uma mobilização nacional e é importante a participação de todos. E nossa campanha de multivacinação, ela iniciou do dia 6, ela vai até o dia 31 de outubro. É um movimento, nós precisamos sim continuar avançando em relação às nossas coberturas vacinais e eu falo sem dúvida alguma que a gente vai ter aí uma adesão muito importante em relação à vacinação no nosso estado. Então, contamos com a participação de todos. Vacinação é um ato de amor. Então, vamos se vacinar, vamos proteger e vamos aí guardar toda a nossa população maranhense protegida de doenças imunopreveníveis. Convocação para o dia D feita e você também está convocado para trazer quantos por cento ficou, viu, Tiago? Vamos avisar qual percentual nós avançamos e tenho certeza. A criançada que está escutando nesse momento a rádio aí, papai, eu ouvi o rapaz da rádio está falando que vai ter um passeio misterioso. Vai lá, segue o pai, liga para o padrinho, para a madrinha. Tem um passeio misterioso nacional no sábado. Onde é que vai ser? Importantíssimo. Rodrigo, obrigado pelo espaço, a todos os ouvintes do programa Abrindo Verbo.
Alice, Priscila, vamos nessa missão. Eu tenho certeza que sábado vai ser um grande dia nacional, um grande dia no estado do Maranhão, e a gente vai avançar com essa vacinação. E lembrem, informação de qualidade salvam vidas, e vacina também. Com certeza. Até a próxima com o Thiago Fernandes, um amigo da saúde, aqui na 104,1.